sejam muito bem-vindos. Você está em mais um episódio do podcast Afrofuturo. Eu sou Morena Mariá. Eu sou o Hugo Gama. E nesse espaço a gente conversa sobre afrofuturismo, educação e muitos outros temas relacionados com essas pautas. Bom, esse episódio ele é muito especial, né? Mas antes da gente falar do tema e chamar o nosso convidado especial de hoje, eu queria lembrar algumas coisas. A primeira delas é que a gente, como vocês sabem, esse é um conteúdo feito de maneira independente, a gente não tem patrocínio, então quem patrocina a gente é quem gosta desse conteúdo, então dá um pulinho lá no apoia.se/afrofuturo, que a gente tem apoios baratinhos a partir de R$ 5, você pode apoiar a gente de maneira recorrente. E também o nosso Pix, que agora está no ar. Para quem quer fazer uma contribuição, enfim, voluntária ali, pontual, a gente também disponibilizou o Pix, que é falhaafrofuturo@gmail.com. E a gente fica muito feliz com o apoio de todo mundo que acredita nesse projeto. E a gente tem, enfim, investido tempo e muita energia, né, em continuar o Afrofuturo, e é um prazer poder contar com o apoio de vocês. Além disso, lembrar que a gente está nas redes sociais, @falhaafrofuturo, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, enfim, a gente está quase em todos os lugares. No TikTok a gente não está porque nós somos senhores de idade e a gente não tem muito esse perfil aí do TikTok, mas quem sabe em breve, né? A gente está aí no TikTok também. Bom, a gente também agora tem um site, né? Nosso site é institutoafrofuturo.com. Se você quiser conhecer mais o nosso trabalho de educação, levar a gente aí para a sua instituição, para a gente conversar e trocar uma ideia sobre afrofuturismo, a gente vai ter o maior prazer. E você também pode sugerir uma pauta, um convidado, reclamar lá no nosso e-mail, né? Pode mandar um e-mail para a gente no falhaafrofuturo@gmail.com. E aí você pode mandar o que você quiser lá para a gente, mantendo, óbvio, sempre o respeito. Mas, fora isso, tudo certo. Bom, vou pedir para o Hugo fazer aqui a introdução do nosso assunto e depois chamar nosso convidado especial desse episódio tão bacana que eu espero que seja enriquecedor para todo mundo que vai ouvir. É verdade. E seguindo a nossa jornada dentro do tema educação, que a gente começou no comecinho desse mês, hoje nós falaremos sobre educação e paternidade preta. A paternidade preta é um conceito que aborda a experiência única dos pais negros e as complexidades que enfrentam ao criar e educar seus filhos em uma sociedade onde o racismo, as desigualdades raciais são prevalentes. Envolve também a valorização da figura paterna da comunidade, na comunidade negra, enfrentando desafios como os estereótipos raciais, o racismo estrutural em si, a falta de representatividade positiva e o acesso desigual a recursos educacionais, culturais e econômicos. Os pais pretos muitas vezes se esforçam para criar seus filhos em um ambiente que os proteja do racismo estrutural, ao mesmo tempo em que buscam promover sua identidade, autoestima e senso de pertencimento. Eles procuram modelos positivos, defendem uma educação inclusiva e lutam para construir um futuro possível para suas crianças, enfrentando todo tipo de obstáculos, seja social, econômico, até mesmo mental, que eu acho que é o que mais atravessa a gente dentro dessa jornada que é ser pai, ser homem, enfim, tudo mais. E a paternidade também ressalta a importância do apoio da comunidade e do fortalecimento dos laços familiares com os meios que a gente precisa para enfrentar esses desafios, né? Para promover um ambiente seguro e positivo para o crescimento e desenvolvimento das crianças negras. E, para falar sobre esse assunto, a gente trouxe uma pessoa muito especial, que no caso é o senhor Humberto Baltar, que está aqui, você pode ver aqui no vídeo. Que formal, né? O senhor Sim, Humberto Baltar, adorei. E eu vou falar a mini bio dele para vocês terem uma ideia de quem é, caso você não saiba, mas eu acredito que você ouve a gente, provavelmente você deve ter passado em algum momento pelo que ele fala, pelo que ele diz, pelo que ele já produziu. Mas o Humberto, ele é autista, com TDAH e tem dislexia também. O Humberto é palestrante, é consultor de ESG, de diversidade e inclusão também, é professor de paternidades pretas na pós-graduação de crianças e adolescentes e famílias do Ministério Público do Rio de Janeiro.
professor de inglês técnico na UERJ e professor de ensino fundamental na Prefeitura do Rio. É muita coisa. Ele é educador antirracista, tradutor, intérprete, coautor de livros, o livro Seja Homem, que é uma das coisas que a gente vai conversar um pouquinho sobre hoje, que o nome do livro Seja Homem, a reinvenção de uma masculinidade em crise, desafios de uma família e Seja Potência Preta. Ele também fundou o coletivo Pais Pretos Presentes, com a esposa dele, a Taina Baltar, e ajudou anualmente centenas de organizações a implementarem ecossistemas plurais. Humberto, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de te receber aqui. Ontem eu estava, inclusive, vendo umas fotos aí do Afrofuturo de coisas que a gente já fez e você estava lá, acho que na terceira edição do curso. E lá em 2019, 2018, 2019, se eu não me engano. E eu fiquei super feliz, assim, quando você aceitou estar aqui com a gente. Então, seja muito bem-vindo. Pode dar as suas boas-vindas aí para quem está nos Nossa, é uma ouvindo. alegria assim imensa estar aqui por várias razões, né? Vou explicar ao longo aqui da nossa troca, mas me apresentando para quem tem baixa visão ou pessoas cegas, eu sou um homem preto com cabelo black, barba e bigode. Hoje eu estou usando uma bata africana, uma bata nigeriana verde com uma árvore em tons de amarelo e alguns detalhes também em tom laranja. E atrás de mim tem uma parede bege. Eu fico muito feliz de estar aqui falando com vocês, porque uma coisa muito potente, né, que eu tenho aprendido é que o afrofuturismo, ele é, como quase tudo que tem a ver com a ancestralidade africana, ele é social, né? A gente precisa de contato com pessoas para vislumbrar outras possibilidades de futuro. E eu lembro que em dezembro de 2018, eu estava com a minha esposa grávida ainda, a Tainá estava com um barrigão enorme, e a gente foi lá na Lapa, lá no Rio de Janeiro, no Ciclo Mulherista Africana, no Ciclo de Mulherismo Africana, organizado na época, né, pela Morena Mariá, pela Azantieri e pela Catiúcia Ribeiro. E naquelas trocas, assim, eu achei muito potente, porque foi a primeira vez que eu estive num espaço organizado por mulheres, voltado para mulheres, que era aberto e acolhedor a homens, especialmente a homens pretos. E ali eu tive um sonho assim de nutrir um espaço onde pessoas pretas, famílias pretas pudessem trocar livremente de maneira liberal, assim. E foi a primeira vez que eu vi isso acontecendo na prática. Então, a semente do coletivo Pais Pretos Presentes, ela foi brotada no meu coração no ciclo de mulherismo africano em 2018. Então, é muito potente para mim, de verdade, estar aqui trocando, né, com vocês, porque vocês são responsáveis por tudo que eu tenho feito, tudo que eu sou, né, e toda a minha realização com relação à ancestralidade africana. Então, é uma alegria muito grande estar aqui. Já deixo meu agradecimento por essa oportunidade. Ai, que gostoso! Eu nem sabia disso, você não tinha me falado isso antes, eu não sabia. O ciclo foi muito importante, eu acho, para muita gente, para mim também. Foi super importante mesmo, porque foi realmente um espaço diferente, né, das discussões de gênero a partir de uma abordagem afrocêntrica e tudo mais. E ele rolou aqui no Rio durante, se eu não me engano, 5 ou 6 meses, e a gente teve edição em São Legal. Paulo. Foi muito bacana realmente e foi uma realização importante assim para mim e para os meus aprendizados também. Assim como você, eu acho que o ciclo fomentou assim a minha vontade de ter espaços coletivos para a gente discutir as questões da gente, né? De uma maneira efetivamente coletiva, porque eu acho que quando a gente vai se dividindo, né, em gênero, em sexualidade, a gente vai perdendo muito do nosso potencial coletivo, né? Então aquilo ali realmente foi importantíssimo para mim também. Fico super feliz de ter sido importante para você também. Eu queria te deixar a primeira pergunta, que você falou que a Tainá estava grávida nessa época, né? E eu lembro de te encontrar algumas vezes quando você estava se tornando pai, né? E você foi pai antes de eu virar mãe, então era uma pauta que ainda não era. Eu sempre quis ser mãe, mas não era uma pauta tão urgente para mim na época em que eu te via, né? E que a sua esposa já estava grávida do Apolo. Mas eu queria saber de você, assim, como é que foi o processo de se tornar o Humberto pai, né? Porque eu acho que o Humberto homem, a partir dele, o Humberto pai nasceu. Então eu queria ouvir de você, assim,
num relato mais em primeira pessoa mesmo, como foi esse nascimento do pai. Nossa, foi um processo muito difícil, porque a gente tem uma cultura que coloca muito as nossas possibilidades de futuro a partir do que a gente viveu no passado. É muito comum, inclusive, a gente ouvir aquela frase, né, que ninguém pode dar aquilo que não recebeu, por exemplo. E aí, quando eu soube da minha paternidade, eu tinha muito medo de não conseguir ser um pai amoroso, um pai afetuoso com meu filho, porque eu não tive essa paternidade amorosa, afetiva, acolhedora. Meu pai foi um pai provedor, ele me dava presentes, me deu uma educação maravilhosa, mas ele não dizia, né, eu te amo, não falava comigo sobre sentimentos, né, eu não tive esse tipo de criação acolhedora e afetuosa. Então eu tinha muito medo de não conseguir ser afetuoso com meu filho, principalmente se fosse um menino, né? Porque eu cresci entendendo que entre homens não deveria haver esse afeto, esse contato, porque o meu pai não foi assim, ele não ficava me dando beijo, cafuné, chamego, porque ele entendia que entre homens era uma coisa mais distanciada, né? Afinal de contas, homem beijando homem, que negócio é esse, né? Então eu fui socializado e criado dessa forma. E uma segunda coisa que me inquietava bastante na paternidade era a questão do letramento racial e do empoderamento racial, porque eu não tive isso também na minha criação. A questão racial não era uma pauta, o pertencimento ancestral africano também não era pauta, eu não ouvi falar nada sobre o continente africano da minha família. Da escola, então, não preciso nem falar, né? A gente sabe como a escola brasileira é um fiasco no que tange ao letramento étnico-racial. Então, eu ficava muito preocupado em que tipo de repertório eu ia dar para essa criança, como eu ia nutrir essa criança de valores, de princípios, até porque eu cresci na década de 80 e 90, né? Eu sou de 81, então, na verdade, eu nem tive infância. Por que eu digo isso? Porque, para o Estado, a criança preta na década de 80 e início de 90, ela não era criança, ela era menor. Se você buscar os documentos, você vai ver que antes do Estatuto da Criança e da Adolescência, o ECA, né, o Estudo da Criança e do Adolescente, ele é de 91, se não me engano, e antes, a criança preta, pobre e periférica era chamada de menor. Ela não tinha status de criança. Ela não era uma infância ali. Inclusive, eu me lembro de vários episódios racistas da minha infância, tipo, eu gostava muito de ler. Então, eu era expulso, por exemplo, de bancas de jornaleiro, porque o jornaleiro achava que eu estava ali para roubar revistinha, ele não achava que eu estava ali querendo ler, querendo interessado nas histórias, né? Porque não fazia parte do imaginário social uma criança preta que lê, uma criança preta que brinca, que se diverte. A criança preta, ela era um menor, era um pivete, era uma criança em situação de criminalidade. Então, por não ter tido esse repertório de infância enquanto pequeno, eu não tinha nem proximidade, né, de uma criança, um menino pequeno, sendo criança. Eu não tinha essa vivência. Então, eu ficava me perguntando realmente como eu vou dar ao meu filho algo que eu nunca vi e nem vivi, né? Então, foi um período realmente de muita inquietação. E foi nessa inquietação que eu fui buscar referências para poder não só dar isso ao meu filho, mas eu próprio conhecer esse repertório diferente. Só que 2018, que foi o ano da notícia da minha paternidade, era um ano eleitoral. Então, você falava em letramento racial, antirracismo, isso era abordado como mimimi, né? Você era tido como uma pessoa vitimista. Vários grupos de paternidade e masculinidade que eu procurei em 2018 me trataram de forma racista, de forma jocosa, pejorativa mesmo, até ataques eu sofri. Então eu entendi em 2018, cara, que não dava para participar de grupos mistos, nem brancos, de masculinidade ou paternidade. Então, eu fui para o Facebook um dia, de saco cheio já, e frustrado de não encontrar acolhimento em homens. E aí perguntei: alguém conhece um pai preto presente para me apresentar e a gente falar de paternidade, masculinidade? E aí várias pessoas do meu Facebook foram marcando homens ali, do Brasil todo. E esses caras que foram marcados deram a ideia, falaram: pô, vamos abrir um grupo no WhatsApp para a gente falar de criação de filhos, paternidade, masculinidade. Então essa ideia partiu deles. O grupo nasceu, né? Eu criei lá o grupo. Só que os relatos que vinham,
eles já provavam o que eu imaginava, né? Que eu achava que ia ser um grupo de troca, de bate-papo, mas logo na primeira semana um pai falou: pô, meu filho não quer ir para a escola amanhã. Eu perguntei por quê, ele não quis dizer, eu insisti. Ele disse que não quer ir para a escola porque um colega falou que não gosta de sentar perto de menino preto. O que, que eu falo para ele? E o cara com a voz embargada. E eu não sabia o que dizer. Eu falei, cara, como é que num grupo de troca, de bate-papo, eu não sei o que dizer? Aí já tinha gente mais experiente, aí um dos caras que tinha acho que 60 anos, falou o que, que ele fez quando passou por isso, e as conversas que teve. E aí eu percebi que aquilo era um grupo de acolhimento mesmo, era uma rede de apoio paterna. E teve vários outros relatos assim também, mas eu nem vou entrar muito porque são dolorosos e são longos. Mas o que eu percebi é que, de fato, a gente precisa desse aquilombamento. Isso está longe de ser um jargão, uma modinha, uma trend ou algo do tipo. É uma necessidade, eu diria até mesmo genética do povo preto, estar junto. A gente é feito para o acolhimento. Não é à toa que quando você estuda o Kwanzaa, o primeiro princípio é o Moja. É unidade, unidade na família, unidade no povo, unidade na comunidade e unidade com a ancestralidade também. Quem veio antes precisa entrar também nessa equação, né? Nesse aprendizado, nesse crescimento. Então, é dessa maneira que eu me encontrei na minha paternidade. Eu só me encontrei porque outros pais pretos me encontraram. Então foi ali que eu percebi que definitivamente eu precisava, né, como preciso até hoje, e sempre vou precisar estar conectada com os meus, até para conhecer outras possibilidades de futuro. Sem isso, olha, eu não tenho a menor ideia de que pai eu seria hoje, sem os outros pais que fazem parte do meu dia a dia, dentro e fora do coletivo. O Hugo estava aqui reagindo enquanto você estava falando sobre essa questão, né, dos grupos de masculinidade onde você sofreu, né, ataques e, enfim. E o Hugo ele teve algumas experiências, Ah, né, tive. de se aproximar de grupos de masculinidade também lá para 2015, 2016, essa fase aí, né, em que os assuntos sobre relações étnico-raciais começaram a ganhar um pouco mais de volume, né, socialmente. Você quer falar um pouco da sua experiência, de como é que foi o despertar do pai preto Hugo? No meu caso, eu tive a Luísa mais cedo, né? A Luísa já lá para 2015, 16, que foi quando começou a estourar esse assunto de masculinidade, de paternidade preta e tudo mais. Na verdade, o primeiro assunto era masculinidade. E aí o segundo foi paternidade. E aí masculinidade preta foi aparecer, sei lá, 3, 4 anos depois, justamente com o Pai Preto Presente e com outros coletivos que apareceram de paternidade preta, enfim. Só que aí, nesse ponto, Humberto, eu já estava de saco cheio de ter apanhado desses grupos anteriores, tanto de masculinidade quanto de paternidade. Aí, quando apareceu o Pai Preto Presentes, eu já estava meio de saco cheio. E aí eu não conheci os Pais Pretos Presentes naquele momento. Eu fui conhecer o Pai Pretos Presentes em 2021, mais ou menos. Você precisou E fazer um retiro para eu desintoxicar, precisei né? fazer um retiro, porque o meu medo era justamente putz, eu vou tentar de novo mesmo, eu vou ouvir tudo aquilo de novo, eu vou ter as mesmas reações a assuntos que, assim, é que quando a gente vai alinhar valores quando a gente vai fazer o mojá, como você fala, No coletivo. no coletivo, é óbvio que nem todo mundo vai pensar igual, isso é óbvio. E eu espero que as pessoas não pensem igual mesmo, eu espero isso porque isso ajuda justamente na questão de futuro possível que você fala. Só que a minha questão é que quando eu fui de encontro a esses grupos, tanto de masculinidade e o de paternidade, somente de paternidade preta, de pais pretos e tudo mais, eu ouvi e vivi tantas coisas malucas assim em relação até sobre a própria identidade assim da pessoa em si, porque havia uma separação
Aí é que tá, quando a gente fala de homem preto, pai preto, as pessoas acham que a gente tá separando. Não, a gente não tá separando. Eu só tô me dizendo o que eu exatamente sou. Eu sou um homem preto e um pai preto. E aí, enfim, tipo, e aí isso dava um bug na cabeça das pessoas do grupo, e isso não entrava na cabeça desses caras. E aí eu lembro de ter 1 milhão de discussões em relação à paternidade, principalmente porque eu sou pai de uma menina, da Luísa, e o meu medo era exatamente o seu. Eu também não tive uma experiência de afeto em relação a minha infância e tudo mais. O meu pai também era um pai provedor de dar as coisas. E eu sabia que o meu pai queria ter proximidade comigo quando ele levava a gente para ir no Cine Ipiranga, lá em São Paulo, que era um cinema de rua na época, que hoje não existe, quase não existe mais cinema de rua. E aí, em frente ao Cine Ipiranga, que era na Avenida Ipiranga, com a São João ali, tinha um McDonald's. Aí a gente ia no cinema e depois ia no McDonald's. Aí eu lembro que ele era, tipo, aí era O auge da o proximidade. auge da proximidade era isso, porque aí a gente dava tempo de conversar, pegava o metrô, né? E eu aprendi a me virar em São Paulo fazendo isso, né? Tipo, com meu pai ensinando a andar, pegar ônibus, enfim, e, assim, o máximo de afeto, assim, que eu tive, assim, foi isso, assim, o auge do afeto era isso. E o meu medo era esse também, putz, como é que eu vou fazer isso com a menina, sabe? Tipo, como é que eu vou falar para ela as coisas, como é que eu vou abordar a sexualidade com ela, como é que eu vou abordar que ela é uma menina preta, como é que eu vou fazer isso, sabe? Tipo, enfim, e descobrir isso sozinho nesse meio tempo de 2018 até 2019, 20 mais ou menos, foi meio complicado, mas agora eu já consegui. E a Morena sabe, a Morena tá aqui do meu lado. E depois que eu conheci a Morena também foi uma outra fase, porque a Morena me ajudou a ver novas possibilidades, a ver novas formas de abordar os assuntos, especialmente, eu acho que primeiramente os meus assuntos, né, de me abastecer, de me encher, né, de amor, de afeto, de tudo, de conhecimento e tudo mais, para poder dar isso para minha filha também. Então, tipo, eu acho que da minha paternidade, dessa fase nova que eu tô agora, dessa fase 2 aí, fase 3 da minha paternidade, eu acho que a Morena também teve um papel importantíssimo nisso, que realmente a gente não consegue fazer as coisas sozinho, apesar de muita gente dizer que sim, que consegue e tudo mais, mas a gente sempre precisa da ajuda de alguém. E, pelo menos nessa minha nova fase, a Morena tem sido muito importante para além das experiências que eu já tive antes, enfim, e tudo mais. Eu acho que tem uma questão que eu acho que eu nem falei no início, né? Mas esse episódio era para ser um episódio sobre parentalidade. E eu percebi, quando a gente estava pensando, né, no episódio e tudo mais, que eram muitas questões. Só paternidade já daria uma temporada de episódio. Tentar falar disso, de paternidade, juntar com maternidade negra, simplesmente não daria. Ia ficar tipo 5 horas de duração. É por isso que caiu o roteiro. E aí a gente foi fazendo outras escolhas, né? Porque eu acho que a paternidade, ela, como vocês muito bem trouxeram, vocês são da década de 80, eu nasci em 91, né? O ECA é ali dos anos 90, né? De 1990. Eu nasci já num momento histórico, digamos, a minha infância, já existia a noção de que a infância existia. Então, é claro que era uma coisa muito nova, ainda é, né? O ECA ainda é uma legislação muito avançada para a nossa realidade, mas já existia alguma compreensão de que existia uma infância. Então, eu acho que a minha infância, a minha relação com essas questões do afeto já são um pouco diferentes, né? Mas eu e vocês dois, a gente compartilha isso, né? Nós somos fruto de gerações que eram gerações que aprenderam que ser pai e ser mãe era colocar um teto na cabeça, dar de comer, dar de vestir, colocar na escola
E se você consegue dar tudo isso, você é o melhor pai ou a melhor mãe do mundo. O afeto, ele não estava ali dentro do que é essencial da maternidade, da paternidade. Quem recebeu, recebeu como um prêmio, um plus, né? Mas não era do pacote básico, né? Digamos assim. Ih, o cachorro do vizinho latindo. Digamos que o pacote básico da parentalidade era composto pela garantia da sobrevivência, né? Porque eu acho que tanto você, Humberto, eu não sei, mas se são famílias monorraciais, né? No meu caso é uma família preta, meu pai é preto, minha mãe é preta, o Hugo também, não Bem, sei você, mas é isso, né? São famílias que viveram muitas dificuldades, muitos obstáculos do ponto de vista da sobrevivência, até muito perto, né? Até muito recentemente. Então, a gente é uma outra perspectiva. E aí, quando a gente se torna pai e mãe, a gente já cresce num outro mundo, né? A gente que está adulto agora, nessa fase, na faixa etária dos 30, 40, a gente está vivendo num mundo que que exige um outro nível, né, de refinamento. A gente já tem conhecimento sobre neurociência, sobre desenvolvimento infantil. Só que aí, como é que. Isso é a pergunta que eu queria te fazer. Como é que é para você pegar todo esse conhecimento que você tem, porque eu sei que você é uma pessoa que se debruça bastante sobre as coisas, você é um cara que pensa, né? Eu vejo você assim como um intelectual da paternidade, né? Desse lugar da paternidade. Como é que você sente essa junção do que você teve de informação, né? Do que você aprendeu, com a sua experiência de criança, de filho, porque para mim tem sido um desafio gigantesco, assim. Eu fui criada na base do grito, então não gritar, tipo, o grito ele vem aqui, né? Ele vem aqui, assim. Não sei como é para você lidar com essas duas realidades. Uma criação que não foi afetuosa, muitas vezes atravessada pela violência, e uma necessidade de interromper esse ciclo com seu filho. Como é que é isso para você na sua nossa, essa paternidade? pergunta é incrível, porque muita gente me pergunta por que um dos pilares do coletivo Pais Pretos Presentes é a educação parental afroperspectivada. O pessoal pergunta por que eu sublinho esse afroperspectivada. E eu falo justamente isso, que quando a gente fala em ah, seja disciplina positiva, seja comunicação não violenta, criação com apego, até mesmo a parentalidade consciente, que se fala muito, né? Educação respeitosa e todas essas coisas, pouquíssimo se olha para as especificidades raciais que atravessam esses saberes. Na verdade, esses saberes eles ignoram completamente essas especificidades. Você não encontra uma vírgula sobre a vivência de pessoas pretas em qualquer uma dessas 5 linhas de educação parental. E aí você vê, por exemplo, a disciplina positiva, dizendo que uma mãe deve ajoelhar para falar com a sua criança, para que a sua criança perceba essa mãe num mesmo nível, como uma igual, e aí você tem uma relação que não seja baseada em medo e hierarquia, mas seja baseada em afeto, esse simples gesto de se ajoelhar para falar com uma criança, para muita mãe preta, isso aí vai soar como, sabe, ficção científica, porque ela nunca nem viu algo desse tipo. Na cultura dela, era na base do xingamento, na base da chinelada, do cinto, às vezes era até um pai que chegava alcoolizado em casa, sabe? Então não dá para você pegar um livro de uma pessoa lá dos Estados Unidos, traduzir e fazer uma coisa bem pasteurizada na internet e querer, sabe, que as pessoas baixem goela abaixo e coloquem em prática amanhã, porque fizeram um curso de educação parental. E esse meio é muito elitizado ainda nesse país. Eu fiquei chocado na primeira vez que eu entrei em contato com um curso de educação parental e vi que o valor era R$ 4.000. Eu falei, gente, vocês estão de brincadeira. E era um curso de uma mulher preta. Eu falei, não, peraí, vamos repensar isso aí, porque, gente, povo preto, como assim? Tudo bem. Ah, mas São 4 pois salários é, mas aí mínimos, o né? pessoal fala, mas você parcela em 8 suaves prestações. Eu vou parcelar R$ 4.000 em 8 suaves. Você tá de brincadeira comigo, sabe? Então, Suaves prestações de R$ 500, né? Tipo, sabe? Então a galera é muito surtada, assim, a galera dá uma viajada. Eu entendo
que a pessoa que foi para os Estados Unidos se formar em Conscious Parenting, sabe, num curso lá em Harvard e o caramba 4, ela vai querer ter esse retorno do investimento que ela fez, nada contra. Eu, como educador, respeito totalmente o trabalho desses educadores que vão para fora do país se qualificar. Eu próprio sou eu estou fazendo um curso chamado Simplicity Parenting, que é uma parentalidade baseada na simplicidade. O curso é todo em inglês e é um investimento que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo isso porque eu entendo que se ninguém fizer, não chega no povo preto. Então, já tem alguns anos que eu estou investindo em acessar espaços, conhecimentos e lugares que eu sei que aquela família preta, pobre, periférica do coletivo jamais, né, pelo menos num horizonte palpável, poderá acessar. Então tem que ter alguém fazendo essa ponte, então eu faço isso, porém eu entendo que é preciso a gente fazer uma ponte dentro de nós mesmos, porque o que acontece? Eu estava vendo um conteúdo de vocês sobre deseducação e falei, cara, é exatamente isso. Não tem como a pessoa preta se educar sem antes ela se deseducar, porque a gente foi intoxicado com uma série de crenças limitantes e falsas, mentirosas sobre quem nós somos. Então, muitos de nós sequer se acha merecedor de ter uma vida plena, uma família feliz, sabe? Seja família em qual configuração for, a gente não se vê nesse lugar de pessoas plenas, realizadas, porque isso nunca foi feito para nós, isso nunca foi se dirigido para nós. Então, quando eu me vejo hoje um homem autista, pai de um menino autista, que às vezes desregula emocionalmente, e eu que estou também desregulado emocionalmente, tenho que regular esse menino emocionalmente, ao mesmo tempo que eu acho isso um desafio danado, eu acho isso lindo, porque é a natureza me convidando para ressignificar tudo o que falaram sobre mim, tudo o que disseram que eu sou. Então, é o afrofuturismo na prática. A parentalidade preta é um convite diário para você viver o afrofuturismo, porque se você não criar novos futuros possíveis diariamente, você vai ser um opressor dentro de casa, para o seu companheiro ou companheira e para as suas crianças, porque esse sistema em que a gente vive, colonial, ele nos forjou verdadeiros autoalgozes. Toda pessoa preta que não tem letramento racial é um autoalgoz, seja a nível emocional, a nível psicológico, a nível até mesmo acadêmico, porque a gente só lê pensadores brancos, europeus, muitas vezes machistas, patriarcais. Então, se você quer romper com essa lógica, é um movimento violento. E eu me vejo diariamente. Hoje mesmo o Apolo fez isso. A gente estava no carro, indo para a creche, no Uber, e ele queria bater no vidro da janela, ele queria dar tapa no motorista, e aí eu estava ali tendo que contê-lo, né? E sem grito, sem violência, e de uma maneira que eu nunca fui criado. Meu pai era na base do grito mesmo, ele nunca chegou a me bater, mas era tudo nessa base da violência, seja ela verbal ou da imposição, e eu quero levar um modelo diferente para o meu filho, porque eu acredito nisso, acredito nessa possibilidade, e entendo também que a violência ela traz uma outra percepção para aquela pessoa que, não só para quem recebe a violência, mas para aquele que emite principalmente, essa ideia de que você, primeiro, não pode acessar outros lugares através da comunicação, e outra, né, que a violência é um caminho, né, essa ideia de que é possível se impor violentamente. Então, esse convite a viver algo diferente do que eu sempre vi é o que me permite hoje estimular, né, e até mesmo inspirar outras pessoas a elas também serem essa diferença nos seus ecossistemas. Eu tenho a alegria e ao mesmo tempo a tristeza, né, de ser um dos autores do primeiro relatório de paternidades negras do Brasil, que foi elaborado agora em 2021 em parceria do coletivo Pais Pretos e outras instituições, junto com o Instituto Promundo, e eu fiquei chocado de saber que não existia um documento oficial ainda olhando para a parentalidade preta nesse país. Eu também, Nós somos invisíveis, cara. Caraca, 2021. Somos invisíveis. É por isso que eu citei o ECA, né, e falei dele ser da década de 90, porque realmente a criança preta era o menor, era aquela pessoa que... Por que tirar a categoria criança da pessoa jovem, preta, pobre, periférica? Porque se ela não é criança e é menor, eu não vou me sensibilizar
se essa criança é presa, se essa criança é detida, se essa criança é violentada, ou pior, se ela é até mesmo morta. Eu não vou ter nenhum sentimento, porque não é uma pessoa ali, é um menor. As pessoas não percebem, mas você mudar uma palavra faz toda a diferença. Quem estuda linguística, semiótica, semiologia sabe, nomear é poder. Se eu chamo de menor, eu já mudei tudo ali. É por isso que Fanon fala que numa realidade colonial, o homem preto não é um homem. Eu acho incrível essa frase dele, porque realmente um homem preto, para se descobrir enquanto homem com sentimentos, que merece ser amado, enquanto um pai que pode paternar amorosamente, é um verdadeiro parto de si mesmo. E esse parto só é possível com o letramento racial e com esse letramento ancestral, principalmente, porque a visão ocidental a respeito de subjetividades pretas é completamente desumanizante. Ai, nossa senhora, aulas e palestras, cara. Eu podia ficar aqui 3 horas ouvindo você falar. Eu ia continuar, tipo, assim, né? É isso É isso mesmo. aí. Esse negócio do relatório, quando eu fui escrever algumas coisas sobre paternidade no Dia dos Pais, né? Eu pesquisei, eu li o relatório e eu não percebi, assim, que era o primeiro relatório quando eu li. O Hugo ficou meio chocado, ele percebeu, eu não tinha percebido. É, e é uma coisa tão recente, né? A gente está falando de paternidade preta, é um assunto a se construir no Brasil, né? É um assunto em pleno nascimento, assim, porque não tem de fato o seu trabalho. Eu acho que o trabalho do Luciano, né, do Promundo, são trabalhos muito pioneiros, assim, são trabalhos que estão falando de questões que estão aí há muito tempo, né? Porque pessoas negras não estão no Brasil desde anteontem, mas que estão sendo completamente invisibilizadas. E eu acho que quando o assunto é homem preto, aí a camada de invisibilidade ela é ainda maior. Porque quando o assunto é afeto, vínculo, isso está muito mais posto para mulheres negras, né? Isso está muito mais colocado como assunto de mulher preta e não tanto quanto assunto de homem preto, né? Fica muito nesse lugar de uma desumanização mesmo, porque eu acho que essa coisa de negar a, esse lugar da paternidade, mas também como você falou, né, um lugar de se encontrar enquanto ser humano, enquanto pessoa negra, enquanto homem e etc e tal. Acho que tudo isso é extremamente negado, né, num nível social, extremamente silenciado, inclusive por muitas mulheres negras. Aí preciso fazer aqui um momento dedo na ferida. Eu vejo muita gente, muita mulher preta nesse lugar de silenciamento, né? De reclamar que os caras nunca estão, nunca participam, nunca vão, nunca não sei o quê. Mas qual é o espaço, né, que está sendo dado ou requisitado essa presença? Eu sinto que a gente no Brasil tem muito mais acesso às leituras feministas, né? Então eu acho que isso também é um fator que contribui para essa divisão, né? São caminhos praticamente antagônicos. Então, se você está falando de mulher preta, você praticamente não está falando. Ih, tá dando eco? Tá dando um equinho aqui. Então, você praticamente não está falando de questões que afetam homens negros. E quando a gente está. A verdade, no fim das contas, é que é, as coisas nos afetam, né, como povo. E a gente vê que, por mais que a gente não esteja falando, por exemplo, de mulheres heterossexuais, já falando de mulher lésbica, negra, você tem pai, você tem irmão, você vai ter filhos, se for o caso, né? Se for da sua escolha, você tem sobrinhos, primos. O que é considerado problema de homem negro não é problema de mais ninguém. Eu tenho um pouco essa sensação, assim, de que fica meio ao limbo. E aí, como os homens negros não são educados para lidarem, né, com essas questões, para enfrentar as questões afetivas, emocionais e tal, isso vai para um lugar que ninguém olha, nem mulheres negras, nem homens negros, nem ninguém. Fica meio que num limbo do nada, assim. E agora você falando sobre essa questão de ajoelhar também, eu fiquei pensando que às vezes uma coisa que quer dizer algo para, por exemplo, nos Estados Unidos, nessa perspectiva aí da disciplina positiva,
para nós quer dizer outra coisa. Então, por exemplo, no terreiro você se ajoelha para falar com uma pessoa mais velha por respeito, não é por tirania, não é por imposição. É um sinal de respeito, né? De que você se abaixa para aprender com aquela pessoa, porque um dia você vai se levantar para que outras pessoas aprendam com você. Então, assim, de fato, tem muita coisa que não serve pra gente. Porque culturalmente não tem nenhuma afinidade, né? Não tem, assim, aderência, a coisa meio que não dá liga, né? A gente se sente meio tipo, ajoelhar? O que isso tem a ver? Fica uma coisa meio estranha, né? Porque as nossas práticas são diferentes. Eu queria te perguntar mais uma coisa que eu acho que é importante pra gente. Não sei se o Hugo quer fazer alguma pergunta. Eu posso fazer essa e depois você faz a próxima? Pode E ser. aí a gente fecha depois da sua. Mas eu queria saber de você, assim, qual é o seu maior sonho como pai preto, né, para o futuro do Apolo, mas também para o futuro de outras crianças negras aqui no Brasil. E se você puder falar um pouco dessa questão da neurodiversidade, né, do Apolo, sua, desse processo que quem não sabe, mas a maioria das pessoas que ouve aqui sabe, eu também sou autista, TDAH, eu também passei por esse processo de diagnóstico tardio, né? Então, se você pudesse falar um pouquinho desse momento, né, que eu acho que vocês atravessaram e de como isso influencia assim os seus sonhos para o futuro dele e das crianças do Brasil negras. Bom, eu acho que, definitivamente meu maior sonho para as crianças pretas, para as famílias pretas do Brasil, é que elas possam viver o segundo princípio, né, do Kwanzaa, que é o Kujichagulia, porque eu acho que sem autodeterminação, sem autonomia e sem autodenominação, a gente nunca vai viver um empoderamento real. Eu vejo muitas pessoas hoje, por exemplo, na área parental, entendendo que estão avançando muito, quando na verdade tudo que elas estão estudando, se aprofundando, reproduzindo, são conhecimentos norte-americanos traduzidos para o português. E é o que você acabou de falar, são conhecimentos que às vezes vêm de um outro lugar, de uma outra representatividade, de uma outra lógica, de um outro locus, né, para usar um termo mais específico, que não se aplica à nossa realidade. E eu vejo, por exemplo, pessoas do movimento negro passando por isso o tempo todo, seja pauta colorismo, seja pauta famílias pretas, e aí fica todo mundo perdido, sabe? Eu acabei de é louco, eu acabei de passar por isso, porque teve o mês de julho, né? E aí as pessoas estavam falando sobre o Dia da Mulher Negra, latino-americana e caribenha, e aí num dos coletivos que eu participo, as mulheres queriam falar sobre o mulherismo africano. Eu falei, nossa, que legal, vamos lá, vamos chegar junto, vou chamar os homens para a gente participar. E aí falaram, não, mas é uma pauta das mulheres. Eu falei, gente, mas o mulherismo africano, ele prega o avanço enquanto povo. São homens e mulheres pretas querendo justamente a emancipação coletiva. E aí foi negado o espaço assim, de homens caminharem juntos ali, e eu pensei, cara, olha só, é uma lógica feminista numa parada que é africana. Olha, sabe? É muito complicado, porque as pessoas pegam lógicas norte-americanas e ocidentais e tentam pintar de preto e chamar isso de empoderamento. Então, por isso que eu falo sobre Kujichagulia, porque enquanto a gente não voltar realmente para o nosso eixo civilizatório africano, eu acho que a gente vai ficar realmente rodando em círculos. E eu estou vendo isso acontecer agora na área da parentalidade. Está todo mundo falando sobre educação neuroconsciente, educação respeitosa, disciplina positiva e tudo isso aí, só que 90% é traduzido dos Estados Unidos para cá e não dialoga com as nossas vivências. E então, não é porque é norte-americano também que não se aplica em nada, mas o que eu quero dizer é que não pensa em especificidades nossas enquanto povo preto. Então, eu acredito que a gente precisa, de fato, se voltar não apenas para a África, mas para a nossa própria realidade. E aí, voltando para o ponto da pergunta, né, da neurodivergência, esse é um exemplo. Como é que a África olha o autismo, o TDAH e a dislexia? Será que é da mesma maneira que o Ocidente olha? Porque aqui no Ocidente é de uma maneira totalmente capacitista. A pessoa autista, ela não se encaixa,
ela não serve, ela não se adequa, ela é alguém que dá trabalho, ela é um problema. Mas e a África enxerga da mesma forma? Não. A África enxerga que essas pessoas neurodivergentes são pessoas que pensam fora da caixa, pessoas que têm uma sensibilidade fora do padrão. Algumas etnias, inclusive, dão centralidade para pessoas neurodivergentes. Tem livros falando sobre isso, que é maravilhoso. Então, quando você entra em contato com uma outra lógica, uma outra perspectiva, você passa a se enxergar de outra maneira. A pessoa autista, em muitas etnias africanas, é alguém com canais abertos para transcendência, olha só. Enquanto aqui no Ocidente, o autista é um problema. Aqui em casa, eu vejo o quanto o meu filho me leva a descobrir, não só sobre mim mesmo, né, já que eu tive o próprio diagnóstico através da vida dele, como também entender sobre pessoas, porque o meu filho é não verbal, então a nossa comunicação é toda baseada em gestos, olhares, microexpressões faciais, temperatura corporal, coisas que no dia a dia as pessoas nem percebem umas nas outras. Eu fico super antenado porque o meu filho me dá aula disso todo santo dia, sabe? Então a gente começa a ter percepções e perspectivas e até mesmo posicionamentos que a gente não vê em lugar nenhum. Por quê? Porque a gente está se abrindo para a nossa própria realidade através da nossa própria lente, não através de uma lente embranquecida, norte-americana ou europeia, que patologiza tudo que é diferente, tudo que é divergente, tudo que é dissonante. Então eu vejo pessoas pretas, por exemplo, adoecendo porque tem um diagnóstico de autismo ou TDAH na família, quando na verdade, se elas estivessem voltando, né, o seu olhar, a sua perspectiva para a ancestralidade africana, na realidade elas estariam celebrando, porque só eu sei como tem sido incrível para mim ter um filho neurodivergente. Isso tem me trazido outras formas de me relacionar com as pessoas, outras maneiras de entender e expressar o afeto e de acolher também o afeto. Tudo isso graças ao convívio com a neurodivergência. Então, hoje eu faço parte de coletivos e grupos como Adultos no Espectro, por exemplo, onde eu troco com vários outros adultos, né, que vivem como eu no autismo e descubro coisas incríveis. Por exemplo, esse relógio aqui que eu uso, né, o smartwatch, ele marca os meus batimentos cardíacos. Quando eu entro em crise, eu descobri que o meu batimento cardíaco cai drasticamente. Então, se está batendo aqui 30 e poucos batimentos por minuto, 40, eu já sei que eu estou entrando em shutdown, em meltdown, então tem alguma coisa me desequilibrando no ambiente, então eu preciso ou mudar de ambiente ou me autorregular, mas já preciso ficar ali atento, sabe? E tudo isso vem através do autoconhecimento e principalmente através da troca com outras pessoas neurodivergentes. E só é possível viver isso justamente por pensar fora da caixa, né? Fora dessa ideia de que o neurodivergente é problema, porque isso jamais esteve nas percepções e perspectivas da ancestralidade africana. É óbvio que você tem também um verdadeiro degradê ali de povos, e você encontra, sim, povos que vão enxergar a deficiência como um atraso, especialmente povos nômades. Quem pesquisar isso vai encontrar povos, por exemplo, que vivem mudando de regiões, a pessoa com deficiência atrasa a galera que quer sair, fugir de um animal e tal, e muitas vezes, por exemplo, quem tem questões motoras, às vezes é deixado para trás, sim. Eu já vi textos falando sobre essa vivência, mas isso não é a regra de toda a cultura ancestral africana. É tudo muito amplo. Então a gente precisa enxergar além desse padrão que a gente tem aqui no Ocidente para aprender de fato o autoacolhimento, o autoamor e o autoafeto. Nossa, aulas e palestras demais. Isso que você falou aí da questão da forma como a gente, culturalmente, né, a gente aborda a deficiência, eu acho que só isso aí dá pra gente abrir um monte Nossa, de leque, mas eu acho que a gente, aqui no Brasil, né, na experiência que a gente tem aqui, a gente tem uma oportunidade muito rica, né, de fazer esse movimento de sim. aprender mais sobre a nossa ancestralidade, claro, mas também de pensar, muitas vezes, com falta de referência, né, de autorreferência, como você bem trouxe,
a gente não consegue criar nada para o futuro, porque você precisa ter. O Samuel Delany que fala isso, né? Ele fala: você precisa ter exemplos bons e ruins para que você possa fazer escolhas para o futuro. Você só cria novas possibilidades para o seu futuro, inclusive de reconhecer o que foi bom e o que foi ruim de legado da ancestralidade, porque a gente aprende também com os erros das pessoas que vieram antes da gente. Então, se hoje nós temos condições, informação e etc., para entender a deficiência a partir de um outro olhar, a gente pode corrigir o rumo desse negócio, né? E o que eu vejo é que, assim, dentro das práticas pretas brasileiras, tipo capoeira, tipo samba, a inclusão das pessoas com deficiência é total, assim. O que mais tem em escola de samba, você vê a galera, tipo, ala de gente cadeirante. Você vê de todo tipo de diversidade de pessoas, assim. Capoeira, crianças que jogam capoeira de várias formas, crianças que têm mobilidade reduzida ou que têm alguma outra questão, alguma outra deficiência, e estão ali dentro daquela prática. Desde sempre, né? Eu acho que é o mais interessante dizer que é desde sempre, tá? Não é só agora, não. É desde sempre. Então, eu acho que está tendo visibilidade agora, mas que sempre aconteceu, sempre vi. Então, tipo, enfim, eu acho que isso... Eu acho que é isso, pegar os princípios que a gente tem. Eu acho a capoeira um exemplo maravilhoso, né? Que é esse exemplo de uma roda onde qualquer pessoa que sabe qualquer nível, ou inclusive nenhum, pode participar, pode jogar, pode curtir ali, né? Então, para mim, tem princípios ali importantes, sabe? Que a gente pode reolhar e pensar em outras perspectivas. Você quer fazer essa última pergunta para o Humberto, para a gente fechar? Eu quero fazer essa última pergunta que eu acho que é muito importante até para quem não é pai, não é mãe e deseja, né? Ou não deseja Ou também. não deseja também, que eu acho interessante também, eu acho importante também. Porque a aldeia é composta de pais, mães e pessoas que também que não querem ser pais e mães. E a pergunta é, o que você gostaria de ter ouvido antes de se tornar pai e gostaria de dizer aqui para outros homens negros? Nossa, essa pergunta é incrível, porque ela aprofunda algo que eu já tinha visto em alguns filmes, mas eu achava que era viagem, era coisa de ficção científica, que é a ideia de que você já tem tudo que você precisa para começar, né? Eu não acreditava nisso. A ancestralidade fala muito nisso, não só a ancestralidade africana, mas outras culturas não hegemônicas que eu já tive contato, como, por exemplo, a cosmologia védica, o próprio Tao Te Ching dos chineses, né? Quando você vê também o Dharmapada do budismo, essa ideia está presente ali. O sufismo também dos árabes fala sobre isso. A própria cultura, as culturas, né, ameríndias, né? Quando a gente vê a cultura pindorâmica, você vê também esses valores de que você é tudo que você precisa para começar. Eu estou falando sobre isso porque a gente vive numa era, especialmente no pós-pandemia, em que o digital ele praticamente domina a vida de todos nós e uma coisa que pouca gente pensa sobre é que o que nutre as redes sociais, o que faz as redes sociais girarem, é justamente o patrocínio, né? São as marcas, é o dinheiro que está girando ali e também o dinheiro que as pessoas pagam para ter seu tráfego pago, suas mensagens reverberadas, seus produtos e serviços vendidos. E aí nisso você vê a rede social como um verdadeiro motor de venda de demandas, né? O que a rede social mais faz hoje é te convencer de que você não é completo enquanto não tiver aquilo que eles estão vendendo, aquilo que eles estão ensinando, aquilo que eles estão treinando. Ou seja, sem aquela mentoria, sem aquele coach, sem aquele curso, você não é ninguém, você não é nada. E isso é terrível para pessoas que já têm todo o potencial de que precisam dentro de si próprias, que é o nosso caso, nós pessoas pretas que temos na nossa ancestralidade todo o repertório ancestral necessário para nos encontrarmos. Então, podemos ser pais plenos, mães plenas, e quando eu digo pais e mães, é sobre a perspectiva africana, que não é necessariamente quem coloca alguém no mundo, né? Quem pare ou quem gera uma criança. Pai e mãe na cultura africana é quem acolhe. Paternidade é dar acolhimento. Quando você estuda
o livro Espírito e Intimidade, da Sobon Fussomé, ela coloca isso. No povo dela, o povo da Gara, de Burkina Faso, você tem muitas pessoas que regularmente ali na aldeia, quando sentam em roda para acolher pessoas que estão passando por alguma dificuldade, todo mundo ali está fazendo esse exercício da parentalidade, né? De tentar buscar soluções coletivas para problemas e desafios individuais que surgem no quilombo, na aldeia. Isso também é paternar. Então, se você ajuda pessoas na sua área, até nas próprias redes sociais mesmo, regularmente, isso é um tipo de parentalidade. Eu lembro que quando a Morena falava em Afrofuturo e ninguém falava sobre isso, como o povo fala, né? Como diz o meme, quando isso era mato, né? Muita gente falava, cara, olha isso que essa moça está falando, eu vou tentar esse negócio aí, porque ela está dizendo que eu posso mudar o meu futuro, eu posso criar um novo futuro para mim. Ninguém nunca me disse isso, né? Porque eu olho para o lado, a minha mãe é a mesma coisa que a minha avó foi, que a minha bisavó também foi, todo mundo foi empregada doméstica, você também. Opa, mas será que eu preciso ser? Ou será que é possível eu buscar uma outra narrativa? E aí hoje você vê filhos de empregada doméstica sendo juízas, advogadas. Eu próprio, eu cresci no trabalho da minha mãe. Eu cresci num quartinho de empregada de 16 metros quadrados, né? 4x4 ali. E todas as narrativas que eu ouvia contavam que eu seria algo semelhante, um prestador de serviços ou um funcionário dos serviços gerais. Nada contra essas pessoas. A minha fala é que eu não sou obrigado a seguir nesse mesmo trilho que o racismo preparou para mim, né? E esse contato com o afrofuturismo, especialmente através de redes sociais ou através de formas que são baratas e acessíveis, eu acho que isso é revolucionário, né? Então, a África fala muito sobre isso. Se você olhar para o seu berço ancestral civilizatório, você pode se tornar o seu máximo potencial. Tem um provérbio que diz que uma pessoa é uma pessoa através de outra pessoa, né? E é bem isso, né? Porque eu lembro que eu acessei uma aula gratuita até no YouTube do Afrofuturismo, né? Do Fale Afrofuturismo, e ali tanta coisa, tanto repertório que eu falei, cara, eu preciso transformar isso num projeto educacional para os meus alunos. E eu fiz isso. O projeto está incrível, assim, a gente está já rodando ele, não só na escola, mas em vários outros lugares, e as pessoas estão percebendo que elas podem mudar a história delas através da educação. Então é isso, sabe? É você pegar algo que para você talvez nem seja tão incrível e transformar vidas. Todos nós temos esse potencial, mas a lógica racista não deixa a gente perceber isso. A gente fica achando que não é nada sem ele, sem o que eles estão vendendo, sem o que eles estão impulsionando, sem o que eles estão escalando aí nas redes sociais da vida. Então, eu acho que esse é o grande recado que eu, pelo menos, gostaria muito de ter ouvido quando nós estávamos gestando o Apollo, que a gente já tinha todo o potencial do mundo para dar tudo o que ele precisa, sabe? Tem gente gastando tudo que não tem para acessar o que acha que precisa para se tornar alguém para o seu filho, para sua família, quando na verdade é só fazer um movimento de sankofa e olhar para trás que você vai conseguir carregar esse ovo que já está aí nas costas com todo o repertório criado durante milênios por diversos povos e etnias africanas e traz isso para você já no teu DNA. Você não precisa nem buscar fora, é um movimento mesmo de olhar para dentro, né? A palavra educação é de ex-docere, né? Conduzir para fora, mas se você conduzir para dentro, você já encontra todo o tesouro que você precisa nessa vida para ser uma pessoa plena. O meio vai só ajudar nisso, né? Mas você já tem o principal. Eu acho que isso é o que teria feito toda a minha diferença, né? Para mim, assim, pelo menos, se eu tivesse ouvido lá atrás, né? Muito antes de ter o Apollo. Eu acho que teria vindo de uma maneira bem mais suave e menos tensa, né? Que eu fiquei assim, meu Deus, como eu vou dar conta disso? Quando, na verdade, eu já tinha, através de todo mundo que veio antes de mim, todo o repertório necessário. Caraca, É isso. meu Deus, me emocionei aqui com o que você falou, porque eu acho que quando eu comecei a fazer esse trabalho do Afrofuturo, o meu sonho era esse, né? Meu sonho era que as pessoas se sentissem inspiradas a fazer isso em qualquer lugar, de qualquer forma, né? Não era através de aula de afrofuturismo, é através da aula de inglês, é através do que você sabe fazer, né? E esse lugar também de se ver como alguém suficiente, né? Isso eu acho que, nossa, você pegou assim
no nervo da coisa, porque a gente é criado, é formatado, é educado para acreditar na nossa insuficiência, quando na verdade a gente não só é suficiente, como a gente é capaz de transbordar muitas coisas, né? Muitas coisas. A gente sabe muitas coisas. E por muito tempo a gente foi levado a acreditar que saber dessas coisas era algo que, por exemplo, né? Eu trabalhei com muita coisa na vida, fiz muita coisa. E eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de ter passado pelo comércio, de ter sido vendedora, de ter sido atendente de lanchonete, de ter sido cuidadora de creche. E hoje eu vejo o quanto que esses fazeres me ensinaram para o que eu faço hoje. Se hoje eu sei vender o meu trabalho, é porque eu fui vendedora de shopping. Se hoje eu sei cuidar da minha filha, né? E eu aprendi muito na creche, cuidando do filho dos outros. Então, é isso, é saber que a gente é suficiente com o que a gente é. Porque a grande questão é ser, não é necessariamente ter nada, né? Mas a gente já é quem a gente é, e isso já é suficiente. Eu acho que para mim, me deixa feliz demais terminar um papo sobre paternidade preta falando que a gente a gente é suficiente, até engasguei. Porque eu vejo que muitas vezes esse olhar da suficiência faria toda a diferença, né? Eu queria, agora nesse finalzinho, antes de te pedir as suas considerações finais, dizer que eu dedico esse papo aqui para o meu pai, Sérgio, que aprendi muito com ele e que de muitas formas, escolheu ser um pai preto presente, né? Depois de muitas coisas que aconteceram na vida dele, na minha, enfim, na vida da nossa família. Então, eu fico emocionada, assim, de falar sobre isso, porque ele, durante muito tempo, foi um pai preto ausente, mas fez essa escolha de se transformar num pai preto presente e isso sempre é possível, né? A escolha da gente estar presente, da gente se conectar, da gente aprender com os nossos filhos, ela é sempre possível. E eu espero que quem está ouvindo a gente também fique inspirado a estar presente, né? E aí queria te ouvir das suas considerações finais e aí depois a gente vai deixar a nossa dica aqui antes de se despedir. Maravilha. Eu só queria dizer que realmente nós somos tudo que nós precisamos. Eu jamais seria capaz de estar na Rede Nacional da Primeira Infância, na pós-graduação do Ministério Público, na Prefeitura do Rio de Janeiro, na UERJ, no Coletivo Pais Pretos e nesse projeto incrível que é a Paternidade do Apolo. Tudo isso simultaneamente se eu não fosse TDAH e autista ao mesmo tempo. Então isso é um presente que eu recebi. Isso jamais vai ser lido para mim como uma deficiência ou um problema, por exemplo. Então, o segredo está na perspectiva que a gente nutre sobre nós mesmos. Então, essa é a palavra que eu queria deixar. Mude a perspectiva sobre você para melhor. Esse é o grande segredo. E a África tem todo o repertório necessário para fazer esse movimento. E o coletivo Pais Espíritos Presentes pode te ajudar, né, nesse movimento, através da troca, através de materiais e principalmente através de rodas de conversa, né, que é o que a gente mais faz para que você acesse versões melhores de vocês mesmos. Tamo junto, Quilombo. Rotep. Queria que você deixasse aí suas redes sociais também, deixasse as redes do projeto para o pessoal seguir. A gente vai deixar na descrição do episódio, mas deixa aí seu arroba. Maravilha. Pais Pretos, a gente está no YouTube, Telegram, Facebook, enfim, todas as redes sociais você encontra os Pais Pretos, até no Clubhouse, se quiser bater um papo lá com a gente. A gente está em todas as redes e também temos materiais em qualquer área, não só parentalidade, mas também profissão, a própria vida pessoal também, que é difícil às vezes pensar num projeto de vida. A África dá repertório para isso e a gente compartilha material sobre isso. Temos várias bibliotecas virtuais. Contem com a gente para acessar futuros melhores, porque esses futuros são possíveis, são acessíveis, porém são acessíveis coletivamente, né? É muito importante que você se conecte a outras pessoas. Eu posso considerar essa a sua dica Afrofuturo ou você tem mais alguma Você além quer dessa? deixar algum Você quer outro deixar conteúdo? Não, essa é a minha dica para o futuro, com certeza. Então, fechou. A nossa dica para o futuro, no caso a minha, é o relatório da Promundo. Eu vou deixar disponível na descrição do episódio para vocês lerem. São 200 páginas, mais de 200 páginas de informação
em relação à paternidade preta. É o primeiro de muitos, eu espero que seja o primeiro de muitos, e vai ser refinado cada vez mais com o tempo, e com a ajuda de vocês, a gente vai conseguir melhorar ainda mais essa perspectiva, dar uma outra perspectiva ao que é a paternidade. Humberto, queria te agradecer pela disponibilidade. Deu 1 hora de papo, né? Mas fico muito feliz, porque eu acho que foi 1 hora, assim, qualificadíssima. Quem ouvir esse episódio já vai sair, já vai estar, né? Já veio pronto, mas vai sair mais do que pronto para enfrentar essa batalha aí, que é a paternidade preta no mundo. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu fico muito feliz de você ter se disposto a estar aqui com a gente. Um beijinho para a Tainá e para o Apolo. E aí, gente, a gente chegou ao fim de mais um episódio Afrofuturo. Quero agradecer quem ficou até o final, quem ouviu a gente até aqui. E queria pedir carinhosamente que você envie esse episódio para aquele pai preto ou para aquela pessoa preta que precisa escutar esse conteúdo, que você lembrou dela. Manda esse episódio lá para a pessoa, para ela ouvir. E segue a gente lá nas redes sociais, @FaleAfrofuturo. Eu sou @Morena Maria, Maria com H no final. Eu sou @Hugo Gama. E a gente se vê num futuro próximo. Tchau!